Ai, tá confortável demais. Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar esse aqui que é um dos melhores custo-benefício do mercado, Jayco 7 na versão Prestige, que custa R$ 249.900. Carro bem interessante, mais de 300 cavalos, média de consumo na casa dos 19 km por litro, e eu te mostro todos os detalhes depois da vinheta. E vamos começando aqui a falar de visual desse carro. A Jayco é uma marca que deriva ali da Chery no mercado internacional com uma marca mais luxuosa do que a Chery. E esse carro aqui divide a mesma plataforma com o Tiggo 7. Só que, além da plataforma, nada mais aqui é similar ao modelo vendido pela Caoa aqui no mercado brasileiro. Temos aqui um conjunto mecânico bem interessante, visual é um carro bem diferente. Temos aqui 4,5 metros de comprimento foi boa, por 1,67 de altura, pouco mais de 1,80 aqui de largura. Rodas de 19 polegadas com esse acabamento aqui em plástico para tornar o conjunto mais aerodinâmico, assim como são as maçanetas desse carro. Quando o carro está em movimento, ele vai recolher para tornar aqui a passagem do ar mais suave e isso favorecer até o consumo de combustível, o consumo de bateria para tornar ele mais eficiente. Falando de design, o que eu gosto bastante nesse carro é essa grade aqui enorme, com o Jayco aqui bem grande. Dá um visual mais luxuoso para o conjunto, principalmente porque a gente tem aqui os faróis principais pequenininhos, afilados, dando um aspecto mais premium para o modelo. Temos cromado, temos aqui também na parte inferior a parte dos detalhes de farol de neblina. Temos esse tom aqui que é um cinza, mas na verdade é um azulado, que eu acho bem interessante. Temos aqui a parte de colunas em preto, um carro que eu acho interessante aqui. Normalmente a gente vê nos carros atuais um conjunto de dois tons, né? Carroceria daqui para baixo numa coloração e daqui para cima incluindo em teto em preto. Eu particularmente não gosto, eu acho que só a parte de janelas aqui formando um conjunto inteiriço deixa o visual mais interessante. E além da grade, nada mais de cromado aqui na parte exterior, retrovisores em preto, temos aqui as barras de teto também em preto, que dá um visual mais requintado. O que para mim talvez não tenha casado tanto seja essa barra lateral com visual aqui que lembra algo mais voltado à corrida. E embora esse carro ande muito, seja muito bom, aqui tem o 0 a 100 na casa dos 7 segundos, não é um esportivo, né? Então a gente não pode falar que é um carro de corrida. Mas eu gosto bastante do visual desse carro, talvez seja um dos SUVs de visual que mais me agrade. Mas segura aí que eu vou te mostrar agora um pouco da traseira desse carro e te falar o que eu acho dela. Então, bora lá. Aqui na traseira o visual segue o mesmo padrão do que a gente vê lá na frente, com linhas mais retas. Essa lanterna aqui traseira com o mesmo padrão de iluminação do sistema de luz diurna lá na dianteira. Aqui um detalhe de olho de gato para dar um efeito mais de abertura. E tudo bem planificado. Mesmo acabamento aqui em preto brilhante. Temos spoiler traseiro e o limpador traseiro fica escondido aqui em cima. Então nada exposto, é um visual mais clean, mas você ainda permanece com a eficiência do que você precisa de um limpador traseiro num carro desse tipo. Visual aqui também, lanternas interligadas, Jayco aqui por dentro da lanterna. Gosto bastante, aqui tem o efeito do P-Heavy com V aqui formando um raio para dar essa ideia de eletrificação. E aqui temos também o para-choque, um visual mais plano, um pouquinho mais projetado, cerca aqui ó, de 3 dedinhos para não ter risco de você mesmo com as câmeras arranhar esse para-choque. E aqui embaixo nós temos, vamos lá procurar onde é, abertura elétrica de porta-malas e um porta-malas com 500 litros de volume. Lembrando que o volume ele sempre é anotado com o espaço aqui até essa redinha aqui de proteção. Mas a gente sabe que dá para caber muito mais se recolher, se você precisar carregar mais coisas aqui no interior desse carro. Dá para você também ajustar a abertura desse teto. Se você tiver uma altura de garagem mais baixa, você consegue regular para ele abrir menos lá na central multimídia.
E temos aqui também o que é importante de falar, o sistema de carregador dele aqui, tomadinha. Temos aqui também, que vem junto, um sistema de reparo de pneus, mas a gente não tem step. Então nesse carro aqui, nada de step de emergência ou step comum para o seu uso. Então, caso de furar, vai precisar usar o sistema ali de reparo de pneus, ou em casos extremos ali de rasgar um pneu, vai ter que usar o guincho mesmo, não tem muito o que fazer. Agora vem comigo que eu vou te mostrar o interior desse carro e mostrar mais qualidades do que eu achei interessante desse SUV. Então, bora comigo. Eu vou começar te falando aqui do espaço traseiro, que talvez seja um dos principais pontos a definir aqui na hora de alguém comprar um carro desse porte. Então você consegue ver que eu tenho bom espaço para a perna, o banco aqui está na minha posição de dirigir, então temos aqui também assoalho plano, dá para ficar aqui de uma maneira bem tranquila. O que você consegue ver também é que o banco aqui ele tem ajuste, consigo deixar um pouquinho mais reto ou um pouco mais inclinado como o banco que eu tô, dependendo do que eu precise aqui do ponto de conforto. Tem uma boa altura para o teto, tem 1,74 m e aqui consigo ficar bem confortável. Talvez o que não seja tão legal aqui é essa saída de ar-condicionado. Temos uma única saída de ar-condicionado na traseira. Então, ou você deixa ela reta para poder abranger todo mundo aqui, ou você, se estiver sozinho, põe para um lado ou para o outro. Isso aqui para mim não faz tanto sentido assim, até porque normalmente se usam duas posições aqui no banco traseiro, então alguém vai ficar triste aqui, não tem muito o que fazer. Temos aqui também, ó, no banco, dois porta-objetos individuais, temos uma bolsa maior aqui e dois tipos de saída USB, uma USB-A e uma USB-C para carregar seus dispositivos. Agora você vai entrar junto comigo aqui para você ver, ó, o banco tem regulagem elétrica, quando você abre a porta ele recolhe para poder facilitar o acesso. Temos regulagem de altura, profundidade, regulagem lombar. Temos aqui acabamento, temos iluminação que você consegue ajustar a cor conforme sua necessidade. Tudo é revestido em couro, tudo. Plástico é só esse pedacinho aqui onde tem os botões dos vidros. O sistema de som é assinado pela Sony, sistema de qualidade. Temos aqui um dos raríssimos botões do que você tem acesso aqui nesse carro. Então, por exemplo, iluminação, farol de neblina dianteiro e traseiro, abertura de porta-malas e abertura da tampa de combustível. No mais, ele é um carro que você precisa controlar tudo pela multimídia. Então, por exemplo, vamos entrar aqui, ó. Vamos aproximar a visualização. Ó, controles, por exemplo, estado da bateria, posso definir uma quilometragem padrão aqui. Quando chegar a 50 km de autonomia, ela travar essa bateria. Temos forma de exibição de quilometragem, tem o modo eco, tem algumas configurações do veículo, por exemplo, sistema de controle dinâmico de suspensão e frenagem. Temos aqui também sistema de modo de freios. Esses freios aqui eu vou te explicar na hora do test drive, mas eu só consegui dirigir o carro com freio no modo Sport. No normal estava impossível o sistema de freio desse carro. Tem sistema de movimentação fácil do pedal de freio para ligar e desligar. Então, quando eu pressiono o pedal do freio, eu ligo ou desligo o carro. Tenho aqui também head-up display, como eu posso configurar, assistência ao motorista. Aqui todos os assistentes que ele tem acesso. Então, piloto automático adaptativo, tem o sistema de prevenção de inteligente de... Aqui, ó. Tô falando muito rápido, né? Sistema de prevenção inteligente, que é depois que essa função é ativada, o sistema de assistência avançado em encontrar caminhões grandes de carroceria larga, os obstáculos visíveis em ambas as faixas adjacentes, o sistema controlar o veículo para realizar condução evasiva lateral parcial, reduzindo o risco de arranhões. Interessante, isso eu não conhecia. Temos frenagem de emergência automático, frenagem de emergência lateral em marcha ré. Tem bastante sistema aqui para esse carro de auxílio. Como eu falei, temos iluminação ambiente, você consegue escolher aqui quais são as cores que você quer utilizar no veículo interno. Você pode usar isso adaptado ao modo de condução ou que ela também funcione no ritmo musical. Temos aqui os modos de conforto, então como por exemplo, ajuste de retrovisores, só por aqui.
Como eu falei, muita coisa é direto aqui na central multimídia. Então, para ajustar retrovisores, é central multimídia. Ajuste de banco eu posso fazer por aqui também. Ajuste de altura aqui, ó, tá erguendo meu banco. Então, vou baixar novamente a posição que eu estava. Temos aqui controle de Bluetooth, temos sistema de som, onde eu posso fazer os ajustes. Volume aqui do diálogo, tempo de voz com o veículo. Controles de display, eu posso mudar os temas, posso mudar também a forma como ele vai mostrar dia, noite ou automático, dependendo aqui da iluminação externa. Funções de sistema, função de Android Auto e Apple CarPlay. Tem bastante coisa disponível nesse carro aqui. Outra coisa que você pode, por exemplo, fazer também, vou ligar aqui, ó, sistema de câmera. Você pode, se você tiver um cartão de memória acoplado, gravar o seu trajeto. Você vai dar o REC aqui e ele vai gravar o lado exterior do carro, mostrando como foi o trajeto. Isso aqui é interessante em modos, por exemplo, quando acontece um acidente, você tem todo o trajeto gravado aqui. Mas lembrando que, ó, você tem que ter um cartãozinho acoplado aqui para que isso seja habilitado. Temos modos de vídeo, temos o manual, temos aqui outras funções. Ele tem navegação nativa, então caso você não queira replicar o seu Android Auto e Apple CarPlay, você pode usar o navegador nativo. Nesse navegador, ele tem, por exemplo, te mostrando quais são os pontos de recarga mais próximos. Como você pode ver, não é tão próximo o ponto de recarga de onde eu estou. Então, mais importante de dizer é que eu tenho bastante bateria aqui, ainda tenho 53%, com uma autonomia total ainda de 1.115 km. Esse é um carro bastante interessante, eu vou te mostrar aqui, por exemplo, consumo. Vamos lá, vamos chegar lá. Por enquanto, nos últimos 50 km, 28,6 km por litro. E no último aqui, trajeto, foram a média de 15 km por hora nos últimos 15,9 km rodados. Como você pode ver, foi bastante trânsito rodando com esse carro aqui, mas o consumo dele excelente. Tem outras funções aqui, eu posso mudar o padrão aqui, ó, ele está no modo neve, ou posso mudar aqui uma visual mais clean, muda pouquíssima coisa. Vou deixar desse aqui que é um pouco mais solar, digamos assim. E aqui, se eu estiver usando o GPS, eu posso, se eu tiver com uma função aqui, eu posso replicar no painel de instrumentos. Então, isso só é possível com o GPS nativo do carro. Se eu usar o Waze ou pelo Android ou pelo Apple CarPlay, ele não replica aqui. Temos nesse carro piloto automático adaptativo, temos os controles aqui, funciona muito bem. E aqui no lado direito temos os controles do sistema de som e eu posso salvar aqui uma configuração e abrir a central do veículo. Isso ajuda um pouquinho na questão de atalhos. A alavanca de câmbio é essa à direita. À esquerda aqui são os controles aqui, por exemplo, de retrovisores não, de limpador de para-brisa, acionamento de farol alto, farol baixo, seta, como deveria ser. Temos aqui carregador de celular por indução com saidinha de ar-condicionado. Temos dois suportes aqui para apoio de porta-copo. A chave do JQ7, chave presencial. Aqui modo de ar-condicionado alto, modo de condução. Posso selecionar por aqui. Sport Mode. Ó, Sport Mode. Eco Mode. Eco Mode. Normal Mode. Você pode ver que é um português meio de Portugal. Travamento de portas, luz de advertência, travar no modo elétrico ou aqui como ele está no modo híbrido. E aqui um ponto interessante, ó, abrindo nós temos esse compartimento que tem saída de ar condicionado. Então aqui fica tudo geladinho, não é uma geladeira, mas ajuda a conservar a temperatura do que vem aqui no interior. Para você plugar seu cabo USB é na parte inferior aqui. Dá para mostrar um pouquinho de características. E aqui o que me incomoda um pouco nesse retrovisor é que ele não funciona de uma maneira convencional. Não sei se dá para perceber no vídeo, mas ele primeiro me mostra tudo que tem ali no banco traseiro, para lá no fundo eu enxergar o porta-malas. Eu tenho uma noção de que o carro parece ser bem maior do que ele é. Ele não tem uma eficiência assim do ponto de vista para eu usar ele para manobrar.
então acabo ficando escravo da câmera de ré. O ponto positivo é que a câmera de ré tem ótima qualidade, então eu posso confiar bem nela. Ela tem esse sistema de câmeras aqui, ó, que eu posso escolher o que vai me mostrar, e uma função 3D que deixa o carro transparente, me mostrando para onde eu vou. E olha, é muito boa. Tudo que você está vendo em volta ali realmente existe. Você vê como que é a profundidade de funcionamento dessa câmera. Inclusive aqui o ângulo de esterçamento de rodas. Isso para mim é muito interessante, bem legal. E tudo aqui é acabamento em couro, tudo couro. Aqui é plástico, um carro bastante interessante. Mas o que é melhor desse carro é na hora de levar para o test drive. Tem uma peculiaridade ali, um detalhezinho que eu não gostei, mas eu vou te levar para contar as minhas percepções sobre o Jayco 7. Então, bora lá. Bom, eu vou começar falando esse vídeo sobre um ponto que eu não gostei desse carro, que foi a calibração do sistema de freios. Principalmente na hora de você fazer manobras, ou só quando você precisa fazer manobras. O sistema de freios ele é muito sensível. Então quando você está precisando fazer manobras curtas, que você precisa frear só um pouquinho, a calibração praticamente não deixa você fazer isso. Aí você vai andar sempre balançando, porque a calibração é bizarra de sensível. E para você acostumar com isso, no começo do test drive, você vai achar que você simplesmente é um mau motorista, que você desaprendeu a dirigir. Mas não, é a calibração do pedal do freio que é sensível demais e torna a experiência de condução aqui não das melhores. Então esse talvez seja um ponto que é sua primeira resposta. É isso, presta atenção, o sistema de freios ele é sensível demais e você precisa de uma certa adaptação para conseguir andar com o carro sem que ele dê umas cabeçadas durante a condução. E agora, saindo do estacionamento aqui, vou levar você para dar uma volta comigo e te contar um pouquinho sobre as minhas percepções no demais do que esse carro aqui me proporciona, né? Você pode ver que as frenagens não são suaves, né? Eu tô dando meu máximo aqui. E por que eu achei que eu tinha me tornado um mau motorista? Primeiro, porque há muitos anos eu sou acostumado a dirigir carros automáticos usando o pé esquerdo para frear, o que é incomum. Normalmente a gente usa o pé direito para tudo, a não ser piloto, outras pessoas que são profissionais assim dirigem com o pé esquerdo para ganhar eficiência. Eu acostumei justamente por problemas ortopédicos, meu joelho não é dos melhores, quem me conhece sabe. Então eu criei esse costume para poder poupar minhas pernas. Já que eu tenho 2 pedais, eu uso uma perna para cada um e tá tudo certo. E dirijo isso, faço isso há anos, e isso me ajudou também em alguns testes em pista. Isso virou para um lado um pouco mais, digamos assim, favoreceu a pilotagem esportiva. Aí quando eu comecei a andar com esse carro, pisei no freio e percebi que eu tava dando umas cabeçadas, eu falei, peraí, eu desaprendi a frear com o pé esquerdo? Tá estranho, né? Então eu vou pisar com o pé direito. Aí eu pisei com o pé direito e tava igual. Aí eu falei, ué, eu acho que eu desaprendi a dirigir. Aí fui lá e mandei mensagem para um amigo que já tinha avaliado esse carro e falei, ô fulano, vou falar o nome dele, né? O Sidney do Placa Verde. Cara, o sistema de freios desse carro é sensível desse jeito mesmo, eu desaprendi. Aí ele me confirmou que era assim mesmo, era uma característica do carro. E foi aí que eu percebi que às vezes uma característica técnica de um veículo pode atrapalhar a sua experiência de condução. Isso não vai fazer com que o carro seja melhor ou pior, ele talvez só não seja totalmente adequado ao que você precisa, ao que você quer. Então isso é algo que precisa ser avaliado e considerado na hora do seu test drive, tá bom? Agora vamos aos outros detalhes desse carro. Ele é um híbrido plug-in, carregado em tomada, e ele tem um motor a combustão 1.5 turbo e um motor elétrico que combinados ali rendem 339 cavalos e 52 kg de torque. Isso faz com que esse SUV seja muito rápido, muito ágil na condução, um carro muito espertinho de usar, um carro bem interessante e que faça um 0 a 100 na casa dos 7 segundos, o que, se for parar para pensar,
é desempenho quase de esportivo. Assim, ele anda muito. Se você precisar pisar, ele vai te responder. Seja nos 3 modos de condução disponíveis, normal, eco ou esporte. No esporte, então, a sensação de condução é realmente de um SUV mais esportivo mesmo, mais voltado para aceleração, para pisar e curtir o uso desse carro em rodovia. O que para mim também me surpreendeu no uso desse carro foi a calibração da suspensão, que ela é mais macia do que dos concorrentes. Ela é mais macia, por exemplo, que do Aval H6, só que ela não é macia demais ao ponto de tornar a condução desconfortável. Ele é um carro que tem uma maciez aqui, uma suspensão mais voltada para o conforto, mas ao mesmo tempo, se eu precisar colocar esse carro aqui em rodovia e acelerar e fazer curva, é uma calibração suficiente para ficar confortável, para ficar esportiva e ter uma condução bem agradável. Essa calibração aqui, principalmente em vias como eu estou agora, que tem bastante emenda de asfalto, faz com que eu me sinta bem agradável no carro. Eu não tenho aquele tipo de suspensão que tem uma resposta mais rígida, mais dura, e quando eu vou andar numa via que não é tão boa, eu vou ficar balançando no carro. Não, isso aqui me agradou bastante. É mais macia do que eu estou acostumado a dirigir em outros carros, mas não me desagradou. Então acho que isso aqui é um ponto que vale muito a pena ressaltar sobre esse carro. Um outro ponto que vale a pena ressaltar é o sistema de ADAS desse carro, que tem sistema de frenagem de emergência dianteiro, sistema de frenagem em tráfego cruzado traseiro, tem alerta de ponto cego, tem câmeras aqui 360, tem câmera de filmagem aqui para dianteira, caso você queira dirigir o veículo e filmar seu trajeto. É um sistema de segurança. E talvez o principal aqui seja o sistema de piloto automático adaptativo. Esse, para mim, me deu uma surpresa muito positiva, porque é bastante comum você andar em carros que tem esse tipo de sistema que não são tão eficientes. O carro diz que tem, ele faz uma ou outra coisa. A grande maioria dos carros só acelera e freia. Contornar curvas, às vezes ele só mantém o carro na faixa ali de uma maneira culposa. Agora esse aqui não, ele funciona muito bem. Se eu precisar dirigir aqui, eu vou tirar a mão do volante, eu vou acionar o sistema aqui, ó. Dá pra ver um pedacinho do volante aqui. Espera aí. Ó, acionei. Quando ele solta esse alarmezinho é porque ele perdeu a referência de faixa, mas aqui também só tem faixa central. Mas eu vou tirar a mão do volante, ó. E tá fazendo tudo. Ó. Eu curti, eu achei bem interessante, vou desacionar aqui. É um carro que me dá a condição de usar esse sistema dentro da cidade, em velocidades relativamente baixas, desde que ele faça a leitura de faixas adequadamente. Ai, tá confortável demais. Ele vai seguir o veículo da frente, vai acelerar e frear de acordo com a velocidade ali que você programou. Isso para mim, ponto muito positivo. Enfim, num resumão, é um carro que me agradou bastante, com exceção de ser minimalista demais com relação aos controles aqui de painel, de controle de retrovisores, e esse sistema de freio que realmente precisa de uma adaptação. O Jayco 7 é, sem sombra de dúvidas, uma das opções mais interessantes do mercado. E se você comparar ele aos principais rivais, como o Aval H6, PHEV 19 e BYD Song Plus, ele seja um carro bem competitivo e que consiga oferecer um conjunto tão interessante ou mais do que os rivais. Bom de potência, bom de andar, uma ótima calibração de suspensão, melhor que a do BYD Song Plus e talvez ali parelha com a do Aval H6. Tem um porte interessante, um ótimo espaço interno, bem equipado, e de visual, acho ele mais bonito também que o carro da BYD. O Aval H6 ainda mora ali no meu coração, mas muito próximo desse daqui. Tem seus detalhes ali de características no test drive que eu comentei contigo, mas vale, sem sombra de dúvidas, você fazer um test drive e ver se esse daqui se encaixa na sua necessidade diária ou você vai partir para algum dos concorrentes. Mas me diz você, pelo que eu te apresentei aqui, do que você conhece do mercado, levaria o Jayco 7 para a garagem ou algum dos concorrentes? Deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!